Fala pessoal, beleza? Arte TCG aqui. E bem, recentemente me perguntaram qual que seria o melhor set para estar se investindo atualmente no Pokémon TCG. E depois de refletir bastante, eu cheguei numa conclusão não tão óbvia, mas que a partir do momento que eu falar aqui para vocês vai fazer muito sentido. E eu acredito fielmente que esses são as melhores coleções para você investir no Pokémon TCG atualmente. Mas antes do vídeo começar, eu queria estar convidando vocês aqui a estarem entrando no nosso servidor do Discord, Arte TCG. É um servidor voltado tanto para quem coleciona, como também para quem quer investir no mundo do Pokémon TCG, porque aqui diariamente a gente está conversando acerca de produtos bons para se investir, cartas boas para se investir. E além disso, a gente tem a área aqui de produtos, no qual a gente posta diversos cupons e diversas promoções, onde os produtos saem muito abaixo do preço tabelado. Então é uma ótima oportunidade para você que quer comprar produtos tanto para abrir quanto produtos para estar investindo visando uma valorização futura. Tranquilo? O link vai estar aqui na descrição. E bem, eu estou aqui na mão com uma mini booster box da coleção 151. E bem, essa é uma coleção que saiu de Pokémon TCG no ano de 2023 e ela foi uma coleção muito nostálgica, justamente por quê? Porque a maioria das pessoas que cresceram assistindo a primeira geração de Pokémon TCG viram no hobby um sentimento nostálgico de pensar, putz, agora eu tenho uma coleção voltada 100% para os 151 primeiros Pokémons. Então, consequentemente, eu vou ter diversas cartas para colecionar dos meus Pokémons favoritos, aqueles Pokémons que eu via na infância, etc. E aqui a gente tem algumas das cartas dessa coleção, né? Que são algumas cartas dos principais Pokémons que já existiram, né? Tendo em vista são 151 primeiros. Ou seja, a gente tem carta do Charizard, a gente tem carta do Pikachu, a gente tem ilustração rara do Machoke, por exemplo, carta do Tangela, carta do Nidoking, Caterpie. Então é uma coleção que tem muitas cartas bonitas de Pokémons muito queridos, principalmente para aquele pessoal que cresceu assistindo a franquia. E por que esse ponto da pessoa ter crescido assistindo a franquia é muito importante? Bem, porque quando Pokémon lançou, a maioria das pessoas que consumiam a primeira geração, né, a primeira temporada do anime, etc., eram crianças. E essas crianças cresceram e se tornaram médicos, se tornaram empresários, se tornaram engenheiros, começaram a trabalhar CLT, etc. Só que começaram a ter o próprio dinheiro, o dinheiro de adulto, entre aspas. E, consequentemente, elas querem gastar esse dinheiro com essa coleção, porque é uma coleção que traz um sentimento nostálgico para elas. Então, por isso que 151 valorizou tanto. Porque várias pessoas queriam pela nostalgia e essas pessoas, de fato, têm dinheiro para gastar com isso. Então, consequentemente, elas não se importariam tanto de um produto que estava R$200, agora está pagando 300, 400, porque não é sobre o dinheiro, e sim sobre o sentimento de poder retornar à infância, entende? Só que a coleção 51 para mim já está muito cara para começar a se investir. E já é uma coleção antiga, né? Uma coleção antiga, entre aspas, de 2023. Então, Arte, qual que seria a melhor coleção para se investir atualmente? E bem, aqui está a resposta. Black Bolt e White Flare. Essa coleção, ela tem algumas particularidades que para mim fazem com que ela se torne as melhores coleções para se investirem atualmente nesse cenário de Pokémon TCG. O primeiro ponto é que, assim como as pessoas que cresceram assistindo a primeira geração de Pokémon começaram a trabalhar, começaram a ter seu próprio dinheiro, começaram a ter dinheiro para gastar e investir em Pokémon TCG, as pessoas que cresceram assistindo Black White, XY, etc., elas estão começando a envelhecer a ponto de estarem se formando, estarem trabalhando, etc. E, consequentemente, ter dinheiro para gastar nessas duas coleções, que trazem um sentimento quase que semelhante à coleção de 151. Porque muitas pessoas conheceram Pokémon na época de Black White ou na época de XY. Então são gerações de Pokémon que de fato marcaram uma geração de pessoas, entende? Eu mesmo comecei a consumir Pokémon na época de Black White. O primeiro jogo que eu joguei foi Pokémon Black do Nintendo DS. O primeiro produto que eu comprei de Pokémon TCG foi o deck do Emboar, da coleção Base Set de Black e White. Então, pra mim, assim como o pessoal de 1998 que cresceu assistindo Pokémon, eu que sou um pouco mais jovem, tenho o mesmo sentimento em relação à região de Unova, né, que é a região da quinta geração e, consequentemente, a região de Black e White. Aliado a isso que eu comentei, aqui a gente tem uma particularidade muito grande dessas duas coleções, que é o seguinte: literalmente todos os Pokémons de Unova
possuem uma arte rara, ou seja, todos possuem alguma arte especial. E isso vai encarecer muito essa coleção no futuro, porque vai ser uma coleção que vão ter diversas cartas muito queridas. Cartas que hoje estão passando despercebidas, só que num futuro não tão distante vão cair no gosto do povo e o pessoal vai querer comprar, vai querer abrir essa coleção, vai querer produtos dessa coleção, vai querer fazer Master Set, vai querer completar Pokédex com artes raras, justamente porque é uma geração, a quinta geração, né, a região de Unova, que marcou um público que consumiu Pokémon TCG na época de 2012, 2013, 14, 15, e que hoje está crescendo e está começando a ter o dinheiro de adulto e, consequentemente, ter o dinheiro para gastar com isso, entende? E aqui você consegue perceber que a gente tem algumas cartas muito lindas, como essa carta do Drudion mesmo, essa do Ducklett, essa do Dewott, do Deno, essa carta aqui do Emboar. Para mim ela é muito bonita mesmo. Essa do Joltik. Essa do Oshawott, pra mim é muito linda também, que ele tá tipo dormindo. Essa do Tepig aqui também eu acho maravilhosa. Essa do Zorua e do Zoroark. E aqui em Raio Preto a gente também tem algumas cartas, né? Como por exemplo do Excel. E dentre diversas outras cartas que pra mim fazem dessa coleção muito especial, além de todo esse sentimento nostálgico que eu comentei. Então, respondendo a pergunta do início do vídeo, pra mim essas duas coleções aqui são as melhores coleções para estar se investindo atualmente no Pokémon TCG. Justamente por conta de todo esse cenário que eu falei, da questão da nostalgia, da questão de que as pessoas que cresceram assistindo Black e White, elas estão envelhecendo e, consequentemente, estão começando a trabalhar, ter seu próprio dinheiro, estão se formando na faculdade, etc. E vão ter dinheiro para investir nessas duas coleções, além do fato de que é a primeira coleção de Pokémon TCG a ter todos os Pokémons em arte rara, né? E bem, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo se você concorda comigo, se você acha que essa coleção pode se valorizar por esses aspectos. E se tiver alguma outra coisa que você acha, alguma outra coleção que você acha que vale a pena investir, pode comentar aí embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. Convido vocês mais uma vez para entrarem no nosso servidor Discord, o link vai estar na descrição. E é isso, aguardo vocês para o próximo vídeo e falou!